Monster Hunter dispensa apresentações, não é mesmo? Então, ao invés de eu explicar o que provavelmente você já sabe, que tal eu contar como eu entrei nesse caos absurdo? Ao longo dos anos, muitos jogos tentaram surfar nessa mesma onda, e alguns deles até que se destacaram no processo, mas nenhum deles alcançou a fama do joguinho da Capcom, porque Monster Hunter é único. Hoje em dia existem vários canais brasileiros focados em Monster Hunter, e alguns deles são realmente gigantes, mas infelizmente MH ainda está preso dentro de uma bolha. Mesmo entre meus amigos é difícil encontrar alguém que se aventure por aqui, e eu entendo esse pessoal, demorou para me acostumar com um ritmo diferente. Eu descobri a série nas últimas semanas de 2023, e foi no mais puro acaso. Na época eu estava vendo muitos vídeos sobre Souls-like e eu comecei a pesquisar se havia algum parecido que funcionasse no meu A03 Core. Infelizmente eu não achei nenhum Dark Souls disponível, mas havia um jogo que se parecia bastante, um tal de Monster Hunter Freedom. Pois é, né? Quem conhece um pouquinho da comunidade sabe que esse tá longe de ser o jogo mais amado, mas querendo ou não, foi ele que me introduziu a essa franquia maravilhosa. E como você pode imaginar, de forma nada agradável. Assim que eu abri o jogo, eu fui direto na primeira missão que vi. Lá eu bati em alguns dinossauros, meio sem saber o que estava fazendo, e quando eu parei eu fiquei pensando, cara, o que está acontecendo aqui? E é assim mesmo que Monster Hunter funciona. Você acorda em um mundo incrível, cheio de criaturas que você nunca viu na vida, e tem que dar seu jeito de caçar bichos gigantes capazes de causar um caos absurdo. Tá bom, o jogo até que te dá algumas dicas de vez em quando, mas faz isso de forma tão secreta que parece piada. Os NPCs mandam um diálogo enorme de 5 páginas e lá no meio tem uma informação jogada ao acaso. Monster Hunter não é um jogo que te pega pela mão e te guia por todo o caminho. Muitas vezes ele te larga sozinho e espera que você aprenda tudo. Mas o Freedom também tem seus pontos positivos, eles só são meio difíceis de encontrar. O dia que eu me lembrar quais são eu volto aqui pra falar. Sendo sincero, eu não consegui chegar muito longe nesse jogo. Eu não entendia nada direito, então ficava repetindo as mesmas quests iniciais várias e várias vezes. Em uma dessas vezes eu tentei caçar um monstro vermelho que aparece logo no começo. E se vocês conhecem Monster Hunter, vocês devem imaginar o que aconteceu. Infelizmente eu desisti do jogo mais ou menos um mês depois de conhecer ele. Mas não é por ele ser difícil ou algo assim, mas sim porque eu acabei perdendo meu save de quase 50 horas. Na época eu fiquei bem chateado. Eu até pensei em começar um novo personagem, mas eu não estava nem um pouco afim de fazer tudo aquilo de novo. Foi então que eu fiz a pergunta que mudou tudo. E se tiverem outros jogos iguais a esse? Assim que eu comecei a procurar, eu achei outros jogos que tinham o mesmo nome. A minha segunda tentativa foi de um jogo que tinha uma logo toda vermelha, cheia de fogo, mas eu descobri que esse jogo estava em japonês, e na época eu não conseguia achar a tradução. Então vamos deixar ele de lado um pouquinho. A minha terceira tentativa foi um pouco mais consistente. Eu tentei pesquisar mais a fundo e achei um jogo que a comunidade parecia gostar bastante. Eu só não sabia o quanto ainda. Mais pra frente eu fui descobrir que esse era simplesmente um dos jogos mais amados da franquia. Então eu acho que eu acertei em cheio dessa vez. Diferente do seu irmão mais velho, esse jogo parecia muito mais polido. Tinham armas novas, monstros novos, mapas novos, tudo exalava uma qualidade que não tinha no anterior. Se eu gostei do Freedom 1, com certeza eu ia amar esse outro. Para a surpresa de 0 pessoas, os monstros aqui também eram bem difíceis. E bem chatinhos também, vamos concordar. Mas não importa o quanto eu apanhava, eu sempre voltava e tentava de novo até concluir a missão. Acho que todo jogador de Monster Hunter é um pouco teimoso mesmo. Ao todo eu já tive mais de 6 personagens no tal Liberdade Unida. Só que por algum motivo divino, toda vez que eu estava perto de finalizar o jogo, alguma coisa acontecia e eu perdia o meu save. Com o tempo eu fui ficando cada vez mais chateado com isso, e o intervalo entre parar de jogar e começar um novo save foi ficando cada vez maior.
Tanto é que, durante o tempo, eu desisti de Monster Hunter e fui testar outros jogos que eram parecidos. Mas eu sempre voltava para Monster Hunter em algum momento, e não tinha como impedir isso. Depois que eu conheci a série, nenhum outro jogo me cativou tanto quanto esse. Eu simplesmente cheguei ao nível que não consigo jogar nada que não seja Monster Hunter. E nem é exagero isso. Jogos que eu amava antes de conhecer a série agora não fazem a menor diferença pra mim. É difícil achar alguma coisa que prenda tanto a minha atenção quanto Monster Hunter. Mesmo esse jogo sendo bem irritante, pra não dizer outra coisa. Sinceramente, eu ainda não consegui zerar nenhum dos jogos, mas eu já vi tantas reviews, tantas gameplays, que eu já sei muita coisa que acontece mais pra frente. Mesmo sendo um jogo em que você caça monstros gigantes a todo momento, Monster Hunter nunca foi sobre isso, mas sim sobre as pessoas, sobre dividir dicas, vitórias, derrotas, conquistas. A comunidade de Monster Hunter é uma das mais unidas hoje em dia, isso porque ela cresceu desse jeito, compartilhando tudo, ajudando um ao outro. Aos poucos eu fui descobrindo coisas maravilhosas que tem nesse universo, coisas que é difícil encontrar em qualquer outro jogo que você procurar. Atualmente eu estou limitado aos jogos do PSP, mas eu pretendo testar todos os jogos da franquia assim que eu tiver a chance. Se eu fosse juntar todos os personagens que eu já tive, daria quase 1000 horas jogando, e mesmo assim eu ainda estou muito longe dos veteranos dessa comunidade. Mas espero um dia conquistar meu lugar ao lado dos grandes. Eu ainda tenho muitas caçadas pela frente, e quando chegar lá, eu quero me lembrar de onde tudo começou. Faz 2 anos que eu conheço Monster Hunter, e mesmo assim minha história como caçador está apenas começando.